Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula é de geografia, né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre os povos originários, os povos indígenas. É uma continuação da aula de ontem, que vocês viram, que a gente falou um pouco sobre Pindorama, que era o nome, como era chamado o território brasileiro antes das descobertas, invasões portuguesas. E na aula de hoje nós iremos ver um pouquinho sobre um desses povos originários. Como eu falei no vídeo passado, existe uma infinidade de tribos com vários nomes: Tupi, Guarani, Tupinambá, Cariri, Trucá. Existem várias tribos indígenas importantes para a história do Brasil. Só que aqui na seção Saiba Mais, ó, esta seção aqui, ó, Saiba Mais, que está na página 12 do livro de geografia de vocês, fala um pouco sobre uma tribo que hoje é uma das que enfrentam uma maior dificuldade na região amazônica do Brasil. Então eu vou mandar, além dessa videoaula de hoje, eu vou anexar no grupo do WhatsApp uma entrevista com alguns índios dessa tribo. É um vídeo de 2 anos atrás, que fala um pouco da importância desses povos para a preservação da Amazônia, que nós já sabemos que é de importância para todos nós, ok? O nome dessa tribo ele é escrito em um idioma indígena, então a gente vai ler, ele se escreve assim, ó. O nome da tribo se escreve Vajuampi, só que se fala Wayampi, que é um idioma deles. Então, o nome dessa tribo não se fala Wajampi, não, Wayampi, Wayampi, Wayampi. É engraçado, mas é o nome da tribo, Wayampi, certo? Ó, o J tem um som como se fosse de um I, de um Y, Wayampi, beleza? Então agora eu vou pedir o que a gente já vem fazendo nas últimas aulas, né, que é pausar o vídeo, pegar o livro de geografia na página 12, tá certo? Vamos lá, peguem o livro, abram na página 12, para a gente fazer a leitura do texto e discutir um pouquinho sobre as questões, tá certo? Então vamos lá. Já que todo mundo já está na página 12 do livro de geografia, né, essa página que fala sobre a tribo Wayampi, no Saiba Mais, o professor vai fazer a leitura e vai explicando um pouquinho desse texto para vocês, tá bom? Fala assim, ó, na seção Saiba Mais. Acompanhe a leitura, beleza? Você diz assim: atualmente, ou seja, hoje em dia, 2020, tá certo? Um dos maiores desafios enfrentados pelos povos indígenas está relacionado à destruição, das florestas. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, os povos, ainda hoje, em pleno ano de 2020, sobretudo no ano de 2020, que está sendo um ano bastante difícil para os povos indígenas, por vários motivos, eles ainda vêm lutando por essa independência e por essa liberdade de ser quem eles são e de proteger a floresta, tá certo? Esse texto é um texto que foi publicado numa revista de geografia muito famosa, a National Geographic brasileira, que é uma revista super importante, é uma das mais renomadas e importantes revistas sobre geografia que se tem no mundo, e fala sobre a tribo Wayampi, que é uma tribo da região amazônica do Brasil, tá certo? Então o professor vai ler um pouquinho sobre essa tribo para vocês, ok? Ó, vou começar a ler o texto agora. Ó, isso aqui é a matéria que saiu na revista, tá bom? Diz assim: saiu no ano de 2018, saiu há 2 anos atrás. O vídeo que eu vou mandar para vocês também é de 2 anos atrás, porque foi o auge, foi o momento de maior tensão para esse povo Wayampi da Amazônia, tá bom? Foi o momento que eles estavam mais sofrendo que sofreram pelos últimos anos, tá bom? Então diz assim, ó: como o contato com a natureza ajuda os Wayampi a defender sua terra ancestral. Ou seja, esse povo Wayampi, ele defende a sua terra ancestral. Terra ancestral, quarto ano, é a terra dos antepassados, é a terra que está na família deles, dos índios, há muitos e muitos anos. Muitos anos antes dos portugueses chegarem, dos africanos e dos outros imigrantes,
o povo Wayampi já morava naquele lugar, então é a casa dele, né? O terreno é deles, então não tem porquê as pessoas querem tomar o que é deles, tá bom? Fala assim, ó. A sensibilidade para se relacionar com a natureza vem ajudando o povo Wayampi a proteger sua terra ancestral na Amazônia. Continuando. A floresta debruça-se sobre vales e montanhas, a perder de vista, entrecortada por rios caudalosos, tortuosos, entre cachoeirados. Então aqui fala da localização da tribo, né? Que está debruçada entre vales e montanhas. Vales é a região que fica entre rios, tá bom? Um vale é uma região, são os terrenos que ficam às margens dos rios. A gente já estudou vale? Eu não lembro se a gente estudou vale ano passado, quando a gente estudou as regiões, né? E montanha, vocês sabem, aquele tipo de depressão que está lá no alto, né? Lembra que tem as planícies, os planaltos e as montanhas lá em cima, que a gente estudou ano passado. Lembra que a gente foi até, deu uma volta na rua, né? Foi bem interessante aquele dia. Então aqui, ó, a floresta debruça-se sobre vales e montanhas a perder de vista. Se a perder de vista, o significado de perder de vista é porque é muito, muito, muito grande, tá certo? Aí fala que tem rios caudalosos, tortuosos e cachoeirados. Essas palavras bonitas, tem uma questão aqui embaixo que vocês vão procurar no dicionário o significado, tá bom? O professor não vai dizer, isso faz parte da tarefa, vocês procurarem o significado dessas palavras, ok? Continuando, ó. Aqui. Tá bom? Diz assim. É uma Amazônia idílica que fascinou os primeiros exploradores e agora deslumbra naturalistas e ambientalistas. Então, uma Amazônia idílica que é impressionante, é muito bonita e todo mundo acha lindo. Impressiona ambientalistas e naturalistas. Ambientalistas é o nome que é dado ao grupo de pessoas que não são indígenas, são pessoas da sociedade de um modo geral, mas que buscam proteger as florestas e os índios, tá certo? Então, ambientalistas são essas pessoas, e ambientalistas e naturalistas são pessoas que não são índios, porém, eles amam a floresta tanto quanto os índios, e são essas pessoas que lutam para que os índios tenham seus direitos garantidos, ok? Ó, continuando, né, ó. É uma Amazônia idílica que fascinou os primeiros exploradores e agora deslumbra naturalistas e ambientalistas. É, no entanto, apenas uma das dimensões da vida do território do povo Wayampi. Entre os rios Oiapoque, Jari, Araguari, no Amapá, no sopé das serras junto do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumanque, esses indígenas entendem viver no centro do mundo, segundo a sua origem e o lugar em que se estabeleceram. Então, ó, a localização da tribo fica entre os rios Oiapoque, tá certo? Oiapoque, Jari e Araguari. Lembra que lá no começo do texto fala que essa aldeia, essa tribo, fica num vale, e eu disse no começo do vídeo também que um vale são os terrenos ao redor de rios. Então, que rios são esses? É o rio Oiapoque, Jari e Araguari. E fica em que estado brasileiro? No Amapá, lá na região norte do Brasil, o estado do Amapá. E também, além dessa região perto dos rios, tem no sopé das serras, junto ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumanque. Então, o que é isso? O território deles é tão grande que abrange tanto o vale dos rios, que eu citei, quanto um pedaço no pé da serra, na parte de baixo da serra, do Parque Nacional, tá certo? Desse Parque Nacional. E os Wayampi acham que a tribo dele, dentro da cultura deles, eles acreditam que a terra deles é o centro do mundo. Porque, segundo a origem, a religião deles, enfim, as crenças deles, ali teria se dado a sua origem e o lugar em que se estabeleceram. Então, para eles, a vida deles é aquilo, eles não têm referencial de outros lugares. Para eles, aquilo ali é o que existe no mundo. Eles não conhecem outra coisa. Então,
a vida deles se resume àquilo. Então não tem por que destruir tudo que tem na vida dessas pessoas, né? Aí continuando, ó. Os Wayampis creem, eles acreditam ter uma missão, que é cuidar das matas, do subsolo e do céu, para que todos os outros seres possam igualmente conviver neste planeta. Então eles acreditam que a proteção das florestas irá beneficiar todo mundo. E a gente sabe que isso é verdade. Então que a floresta em pé, produzindo oxigênio para todo mundo respirar, é de extrema importância. Então esses índios, eles têm a consciência desse poder que eles têm de cuidar da floresta, de protegê-la, né? Proteger as matas, o subsolo, porque, não sei se vocês sabem, mas uma das grandes... as pessoas não indígenas, um dos maiores interesses que as pessoas têm nesses terrenos indígenas está debaixo na terra, está na mineração. Essas pessoas estão em busca de ouro, de prata, de cobre, de alumínio, que estão debaixo das terras desses indígenas. Porém, a gente sabe que a exploração mineral muitas vezes acarreta problemas. E para essa extração mineral acontecer, evidentemente eles teriam que derrubar as florestas, porque não tem como eles, enfim, cavar as minas sem que derrubem as florestas. Só que a gente sabe que se derrubar as florestas, o ar, que já é poluído, o ar do mundo inteiro já é poluído, ficaria ainda mais poluído, tá certo? Então esse texto, ele é realmente um pouquinho mais complicado de entender. Se você, uma leitura assim, se vocês fossem ler esse texto sozinho, talvez vocês não conseguissem entender o texto na sua completude. Só que eu espero ter conseguido ter explicado os detalhes do texto e os porquês do texto, né? É um textinho pequeno. Então, se vocês não entenderam de primeira, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente até tentar entender e responder essas questões. Como é que vocês vão fazer essa atividade? Vou explicar agora. Essa atividade, vocês estão observando aí que não tem linhas para responder no livro. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho de geografia de vocês, vão abrir lá direitinho, bonitinho, vão caprichar na letra, pode escrever de caneta as perguntas, as respostas sempre de lápis, tá certo? Aí copiem todas essas 4 perguntas. Vamos copiar. Pergunta 1, 2, 3, 4. Tudo, copia tudo que está aqui, tá certo? E responde embaixo. Então a primeira questão está pedindo para vocês grifarem as palavras que vocês não conhecem. Então vocês vão grifar no livro mesmo, no texto. Vocês vão passar um marca-texto ou um traço embaixo da palavra que vocês não entenderem o significado e vão procurar no dicionário o significado dessas palavras e vão escrever na questão 1, tá certo? Grifa no livro, aí no caderno escreve o significado das palavras que vocês não conhecem. Por exemplo, caudaloso. O que é caudaloso, professor? Não vão dizer. Vão lá no dicionáriozinho de vocês, procurem. Se não tiver no dicionário Aurélio de vocês, que ele é um pouquinho mais infantil, né? Não tem todas as palavras, vocês podem procurar no Google, tá certo? O significado das palavras, beleza? A segunda é o que simboliza a imagem que acompanha o texto. Ó, no texto, vem junto essa imagem dessa Índia e do lado tem um trator. O que significa essa imagem? Ó, a legenda da imagem diz assim, ó. Indígenas da etnia Wayampi observam degradação florestal no estado do Amapá no ano de 2017. Então, qual é o significado? Ó? São crianças, ó, não tenho observado que eram crianças. É uma índiazinha mais ou menos da idade de vocês, de 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, no máximo 11, e outra mais bebezinha, estão vendo aqui? E um trator. Imaginem, minha gente, vocês estão na casa de vocês, elas estão na casa delas, e chega um trator derrubando tudo. Vocês iriam gostar? Imaginem, tentem se colocar no lugar desses índios. Tu tá na tua casa, fazendo as tuas coisas, vivendo a tua vida, e chega uma pessoa que você não conhece, sem motivo nenhum, e começa a derrubar a sua casa. Imaginem aí,
qual seria a reação? Não seria uma reação de revolta, de tristeza e de querer lutar? Então é isso que os Wayampi estão fazendo pela terra deles. Eles estão lutando por ela. Então, o que simboliza essa imagem do texto? Qual é o significado dessa imagem? Eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês na segunda questão, tá certo? Já na terceira, pergunta qual é o local, qual é a localização desse território do grupo indígena Wayampi. Onde é que fica localizado? Essa informação está no texto, vocês vão procurar e vão colocar em que estado e em que região do Brasil está localizado essa tribo, tá certo? Isso é a terceira questão. E a quarta e última diz assim: os povos indígenas Wayampi creem ter a missão de proteger a natureza. Eles acreditam que tem a missão de proteger a natureza. Você acredita que essa missão é exclusiva dos povos indígenas? Desculpem. Cuidar da floresta é obrigação apenas dos povos indígenas? Vocês acham isso? Eu não. Eu acho que todo mundo, todos os brasileiros, todos os seres humanos do mundo inteiro tem que cuidar da floresta, porque sem a floresta a gente sabe que todo mundo morre, né? Porque sem o oxigênio que aquelas árvores absorvem o gás carbônico que aquelas árvores absorvem e que produzem o oxigênio para a gente respirar, sem isso, sem que essas árvores produzam e façam esse trabalho, nós morremos. Como é que a gente vai viver sem respirar? Não tem como viver sem respirar. Do mesmo modo como não tem como viver sem beber água, sem se alimentar. Então, uma floresta em pé, se a floresta está em pé, todos nós estamos em pé. Se a floresta está deitada, todos nós estamos deitados. Tá certo? Então, a aula de geografia é isso. Eu quero que vocês respondam essas questões no caderno de geografia de vocês, tá bom? Tirem a foto e mandem no meu WhatsApp para eu poder dar uma olhadinha se está correto, se vocês entenderam e compreenderam a aula e o texto, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula, que vai ser quarta-feira, né? A próxima aula de geografia é quarta-feira, tá bom? Tchau!